Nós vamos abrir lá, irmãos, no livro de Daniel. Daniel. Capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos estudar do versículo 2 em diante, mas vamos ler do versículo 1, tá? Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruído em toda a sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiros, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso e o experimentou os 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram aos seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber, ele dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria. Mas a Daniel Deus deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Nós queremos rogar a tua graça e a tua bênção para este tempo. Nos ajuda, Senhor, a pregar a tua palavra, apesar de nós mesmos, apesar da nossa condição de fragilidade, Senhor, nós necessitamos completamente do Senhor, ó Deus, da tua graça e da tua bondade, Senhor. Nos capacita, ó Deus, nessa noite, pelo poder do teu Espírito, ó Deus, na dependência do Senhor, falar da tua palavra, Pai. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja movendo e agindo na vida de cada um nessa noite aqui, Senhor, voltando para a tua palavra, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Nos ajuda. Sem ti, nada podemos fazer, Senhor, dependemos completamente do Senhor. Aplica a tua palavra, Senhor, ao coração de todos que estão aqui para a glória do Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Começamos a estudar o livro de Daniel há 2 semanas atrás e estudamos o capítulo 1, versículo 1 e 2. Uma coisa que devemos lembrar, irmãos, é que não era fácil ser jovem nos dias de Daniel. A nação estava vivendo em desobediência a Deus, o fervor espiritual do povo havia acabado. Deus, por meio de Jeremias e de alguns outros profetas, alertou o povo que um tempo de destruição viria caso o povo não se arrependesse e se voltasse para o Senhor, e de fato isso aconteceu. Deus usou um governante para disciplinar o seu povo. A poderosa Babilônia invadiu Jerusalém e levou o povo em cativeiro. Quando Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém, ele levou todos os utensílios do tesouro para a Babilônia e também ele levou algumas pessoas importantes, algumas pessoas ricas, alguns jovens que eram bem dotados, especiais para o cativeiro. A Babilônia, ela era o maior império do mundo na época. Nesse contexto, era um contexto de apostasia, era um contexto de mundanismo. Havia grande infidelidade ao povo de Deus para o próprio Senhor. Havia desobediência também ao Senhor, irmãos. E foi nesse contexto de mundanismo, contexto de abandono de fé, de apostasia, de desobediência, infidelidade, que Daniel cresceu. Foi muito difícil para Daniel e seus 3 amigos. Foi nesse tempo dramático que ele viveu a sua infância e também parte da sua adolescência. Uma pergunta que nós devemos fazer, irmãos, será que, pelo fato de Daniel estar vivendo num contexto de mundanismo, num contexto de pessoas infiéis que não seguia e servia ao próprio Deus, um tempo de abandono de fé de muito, de apostasia, será que ele, Daniel, seria um produto do meio que ele vivia? Será que aquelas coisas que estavam acontecendo ali iam influenciar esse jovem de servir ao Senhor? Seria ele mais uma pessoa a se embrenhar no pecado e não ser fiel ao próprio Deus, apesar de muitos estarem abandonando ao Senhor? Como ser um servo de Deus? Como ser um servo de Deus jovem, uma pessoa fiel ao Senhor num tempo assim? Como nós podemos permanecer fiéis ao Senhor quando muitos estão abandonando a fé?
Muitos estão entrando em apostasia, desobediência à palavra de Deus e infidelidade ao Senhor. Qual é a lição que nós podemos aprender deste primeiro capítulo do livro de Daniel, em tempos assim, de ser fiel ao próprio Senhor? A lição que podemos aprender desse texto é que devemos resolver firmemente ser fiel a Deus, apesar de tudo ao nosso redor ser ao contrário. Devemos resolver firmemente no nosso coração ser fiel ao Senhor, ser fiel a Deus, apesar de tudo ao nosso redor ser ao contrário. Por quê? Por que devemos resolver ser fiel ao Senhor? Por algumas razões, por alguns motivos. E o primeiro deles nós encontramos no versículo 2. Nós devemos resolver firmemente ser fiel a Deus, porque é possível ser fiel a Deus apesar de um passado de dor. No versículo 2 do capítulo 1, nós vemos o seguinte: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios na casa de Deus, e os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa dos tesouros dos seus Deus. Nós vemos aqui, inicialmente, nesse texto, nesse versículo, irmãos, o que foi que aconteceu com a geração de Daniel e também com Daniel e os amigos de Daniel. No meio de uma geração que se corrompe, nós devemos possuir alguns valores absolutos. Nós devemos ter coragem para ser diferente. Daniel, ele vivia no meio de uma geração que estava colhendo o que a geração passada havia semeado. Aquilo que estava acontecendo com Daniel neste momento, e os outros amigos dele, ali naquele instante, da disciplina de Deus e da deportação para a Babilônia, era eles colhendo aquilo que a própria geração passada tinha plantado. E agora eles estavam colhendo o resultado de um tempo de desobediência a Deus, de um tempo de não se voltar para o próprio Senhor. Jerusalém foi invadida, o templo foi saqueado, e isso não foi por acidente. Nós vemos aqui que foi o próprio Deus, o Senhor, que fez com que aquilo acontecesse. Por um tempo que nós não sabemos, o próprio povo de Deus deixou de confiar no Senhor para confiar no templo. Nós vimos no texto de Jeremias, capítulo 7, versículo 7, que eles tinham essa confiança no templo e deixaram de confiar no próprio Deus. Nessa situação aqui, Daniel teve muitas perdas. Daniel perdeu muitas coisas. Daniel, ele foi arrancado do seu lar, da sua casa, ele perdeu a sua família, ele foi arrancado dos braços dos seus pais, irmãos. Daniel perdeu seus amigos e perdeu os seus vizinhos, ele perdeu a sua liberdade, a liberdade que ele tinha, e ele saiu da terra natal dele como um escravo, e foi levado para uma outra terra. A fome tomou conta da cidade que ele vivia, ao ponto até mesmo das mulheres, das mães comerem seus próprios filhos, por conta da fome que era extrema, de algo que era grande. Mas apesar de tantas perdas, apesar de acontecer tantas coisas, Daniel ele não deixou o coração dele se enveredar pela mágoa. Em vez disso, em vez de buscar vingança contra aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, os inimigos do Senhor, Daniel ele procurou ser um instrumento de Deus na vida daquele próprio povo que ele estava agora. Ele não foi um jovem que foi influenciado, mas ele foi um jovem influenciador. Daniel, ele escolheu ser luz, ele escolheu ser um servo, um jovem fiel ao Senhor, apesar de um passado de dor, apesar de muitas coisas ruins ter acontecido com ele, ele resolveu ser fiel a Deus, ele resolveu ser fiel ao Senhor. Não é o que as pessoas nos faz que importa, mas como nós reagimos a isso, como nós reagimos àquilo que as pessoas fazem para a gente é que importa diante de Deus, do Senhor. No meio de uma cultura sem Deus, no meio sem absolutos morais, Daniel não se corrompeu. Quando tudo era relativo, quando não existia absolutos morais, ele permaneceu firme no próprio Deus, no Senhor. Daniel, ele foi como um escravo para um lugar onde as pessoas não conheciam a Deus, onde não havia a palavra de Deus,
onde não havia temor a Deus, onde o pecado reinava absoluto. Este foi o lugar que Daniel ele foi viver. As pessoas na terra da Babilônia não queriam saber do Senhor. Elas não queriam saber de Deus, irmãos. Mas mesmo assim, um lugar onde o pecado era atraente, era fácil, Daniel se manteve íntegro e fiel diante de Deus e diante dos homens. É possível ser fiel ao Senhor, apesar de um passado de dor, apesar de muitas perdas que possamos ter diante de Deus. Ele continuou firme, ele continuou fiel ao Senhor, apesar de perder muitas coisas importantes na vida dele. Segunda verdade importante, é possível ser fiel a Deus, apesar das grandes oportunidades do pecado. É possível ser fiel a Deus, apesar das grandes oportunidades que o pecado oferece. Nós vimos isso no versículo 3 a versículo 7. Aquele que foi arrancado do seio da sua família como escravo, ele teve várias oportunidades. Daniel, agora que estava na Babilônia, teve várias oportunidades de fazer várias coisas. Quais foram as oportunidades sedutoras que Daniel teve lá na cidade da Babilônia? Primeiramente, ele foi escolhido para estudar na melhor universidade que existia. Ele foi escolhido para estudar na melhor universidade que existia. E eu coloquei um nome aí, tá certo, para a universidade que ele foi estudar. Ele foi estudar na FINAB, Faculdade Internacional da Babilônia. Ele foi estudar nessa faculdade. E sabe qual é o curso que ele foi fazer nessa cidade lá da Babilônia? Ele foi fazer o curso de letras e de línguas. Esse é o texto da palavra de Deus, vai dizer no versículo 3 e 4. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens, e que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas e a língua dos caldeus. Já pensou? Aqui, irmãos, que privilégio para Daniel, né? Ele foi escolhido para estudar na melhor universidade que existia na época, a Universidade da Babilônia, né? E nessa situação, nós devemos lembrar que isso era estratégia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era um estrategista. Ele formava os jovens cativos para que eles pudessem amar a Babilônia, para que eles pudessem divulgar a cultura da Babilônia. Eles estavam lá agora e eles foram levados para o palácio, para a presença do rei, para estudar um período de 3 anos a língua deles, a cultura deles, para que eles pudessem divulgar isso para outras pessoas. Este foi, irmãos, uma grande oportunidade que ele recebeu nessa situação. Mas não somente ele recebeu, ele não somente foi escolhido para estudar na melhor universidade da época. Ele recebeu uma promessa de um emprego e de um sucesso profissional. Versículo 5: e o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. O versículo 5, ele nos informa que o curso da universidade, né, era de quanto tempo? 3 anos. Depois desse período, desse curso de 3 anos, depois disso, eles deveriam assistir no palácio e era garantia para eles de um emprego. Um emprego no alto escalão do governo. Eles iam trabalhar no alto escalão do governo. Era uma chance de ouro para Daniel. A melhor universidade, o melhor emprego que poderia oferecer para ele ali naquela situação, era tudo isso que um jovem queria. Estudar na melhor universidade, ter o melhor emprego, era tudo isso que um pai poderia sonhar para o seu filho. Não é não? Qual é o pai que não quer que o filho estude na melhor universidade? Qual é o pai que não quer que o seu filho tenha o melhor emprego? E era isso que estava acontecendo ali, naquele momento. Mas precisamos lembrar de Marcos capítulo 8, versículo 36. Mas o que adianta
o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter sucesso e perder a sua fé? Muitos negligenciam, muitos desonram a sua família para chegar no topo. Esse sucesso de muitos negligenciar a própria família é por pura perda, pura perda. Este, irmãos, é o mais consumado fracasso. Nós precisamos ter discernimento para saber como uma aparente oportunidade esconde atrás de si uma sedução de risco. Nós temos que ter discernimento. Aqui, para Daniel, era uma oportunidade aparentemente de ouro. Ora, vai estar estudando ali no palácio, na melhor universidade que tinha, diante do rei, curso de letras, de línguas que eles deveriam aprender. Então deveria ficar atento, irmãos. Ele recebeu uma promessa de um emprego e do sucesso profissional. Daniel, ele teve que se guardar de 4 perigos importantes nessa situação. O primeiro perigo que Daniel teve que se guardar foi as iguarias do mundo. Foi as iguarias do mundo. Ainda no versículo 5, nós lemos de novo, vamos ler o versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Os jovens, além de ter a melhor universidade do mundo e de graça, ainda eles teriam a melhor comida de graça e da melhor qualidade. Já pensou? A melhor comida de melhor qualidade. Eles só teriam que pensar em uma coisa. Eles só teriam que pensar nos seus estudos. Eles deveriam até esquecer o seu próprio povo. Eles deveriam até esquecer que eles eram judeus. Eles deveriam esquecer que eles eram servos de Deus e que eles estavam se tornando agora servos de homens. Uma coisa que nós devemos lembrar aqui, irmãos, tá certo? É que eles pudessem assistir diante do rei, e era diariamente, o versículo 5 diz, que o rei determinou a porção diária das iguarias que era do rei e que eles iam comer também. Só tinha um problema nisso tudo. As iguarias da mesa do rei eram comida sacrificada a ídolos. Era comida sacrificada a ídolos. Cada refeição no palácio da Babilônia se iniciava com um ato de adoração pagã aos falsos deuses. Naquele momento, naquela situação, onde eles iniciavam aquela refeição, comer daqueles alimentos era tornar-se participante de um culto pagão. Aparentemente parece que não teria nenhum problema, mas se eles estivessem participando daquilo ali, era adoração a falsos deuses, era a participação do culto pagão que eles estariam participando. Os banquetes que o mundo oferece parecem atraentes, mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Por isso, fuja dos banquetes que o mundo lhe oferece. Os prazeres imediatos do pecado, eles vão produzir tormentos eternos. Eles vão produzir tormentos eternos. Os prazeres momentâneos que o pecado oferece agora, quando não há arrependimento real e verdadeiro, vai produzir tormento eternos para aqueles que continuarem nisso. As alegrias que o pecado oferece vai se converter em choro, ranger de dente e tormento eterno. Será que vale a pena? Será que nós realmente vamos querer trocar o que o próprio Deus tem oferecido para nós, para as iguarias do mundo, para que no final das contas se converta em choro e ranger de dente? Por isso, fuja das iguarias do mundo, né? Esse foi o primeiro algo que Daniel teve que enfrentar. Muitos hoje falariam: Daniel, você está sendo muito radical, Daniel. Por que você está criando um caso com coisa tão pequena? Comer comida oferecida a ídolos. Sabe por quê, irmãos? Porque a intenção do rei era fazer com que ele se esquecesse de Deus, se esquecesse do Senhor, se esquecesse do próprio Deus, irmãos. Mas Daniel, ele preferiu a prisão do que ser infiel ao próprio Deus. Ele preferiu até mesmo a morte do que pecar contra o próprio Senhor.
O primeiro perigo que ele teve que enfrentar foi as iguarias do mundo, aquilo que o mundo estava oferecendo para ele. Um segundo perigo que Daniel teve que enfrentar foi o perigo da mudança de valores. Não somente das iguarias do mundo, aquilo que o mundo estava oferecendo para ele, mas das mudanças de valores. Como que nós vemos isso? Os seus nomes foram mudados, foram trocados. Versículos 6 e 7 diz assim: e entre eles se acham dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e o de Azarias o de Abed-nego. Aqui você percebe, irmãos, que o nome deles foram trocados. Quando o nome deles foram trocados aqui, o rei da Babilônia queria que eles, na troca de mudança de nome deles, o rei da Babilônia queria que eles esquecessem o passado deles, a origem deles, da onde eles vieram. A troca de nome teve essa ideia. Entre os hebreus, o nome que eles tinham era resultado da experiência que eles tinham com o próprio Senhor. Nome tinha um significado muito importante entre o povo hebreu, né? E até hoje o nome tem significado importante. Nomes que eles tinham, que nós percebemos aqui, aqueles irmãos, eram os nomes que estavam ligados do relacionamento que eles tinham com o Senhor. Daniel significa Deus é o meu juiz. Deram para ele o nome de Beltesazar, cujo significado é Bel projeta o rei. Percebe aqui? Deus é o meu juiz, né? E aí Bel projeta o rei. Ananias significa Jeová é misericordioso. Ele passou a ser chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa Sol. Olha a mudança que eles estavam fazendo ali. Misael significa quem é como Deus. Quem é como Deus? Deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Quem é como Vênus. E Azarias significa Jeová ajuda. Trocaram-lhe o nome para Abed-nego, cujo significado é servo de Nego. Já pensou? As mudanças aqui? Completamente, irmãos. Eles mudaram o nome daqueles jovens. Quando nós estamos ensinando para as crianças, escola bíblica de férias, a história dos 3 amigos de Daniel, quais são os nomes que a gente dá para eles? Quais são os nomes? Os nomes babilônicos, não é? Mas não deveria, não. A gente deveria dar os nomes que eles tinham, porque aquilo ali era uma mudança de cultura, era uma mudança de fazer com que eles se esquecessem do próprio Senhor. Assim, os seus nomes foram trocados e vinculados às divindades pagãs. As divindades pagãs. Ou seja, os caldeus queriam varrer o nome de Deus do coração daqueles jovens. Eles queriam fazer isso. A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente e do coração de Daniel e plantar outras convicções. Queria mudar, queria tirar o nome de Deus do coração deles. Muitos jovens hoje têm caído nessa teia do mundo. Muitos jovens têm envolvido de tal maneira que perdem o seu referencial. Alguns jovens abandonam suas convicções, outros naufragam na fé. O que isso tem acontecido com muitos jovens que entram na faculdade, infelizmente. Muitos jovens cristãos têm abandonado a própria fé, têm esquecido do Senhor, têm abandonado a sua convicção e seus referencial. Não se iluda, não se engane. É isso que as faculdades e muitas querem fazer isso com você hoje. Não se engane, irmãos. A Babilônia mudou o nome deles, porém não mudou o coração deles. O coração deles. A maior batalha que eles estavam travando ali, naquele momento, era a batalha que estava sendo travada no coração, da mente. Era uma guerra para que eles permanecessem firmes na fé, para que eles ficassem firmes no Senhor.
Então nós observamos que Daniel e seus amigos, eles não permitiram que o ambiente, as circunstâncias e as pressões ditassem a conduta deles, de como que eles deveriam viver. Eles se firmaram na verdade, eles batalharam pela fé e eles mantiveram uma consciência pura diante do Senhor. Quantas mulheres, agora entendam, não é errado estudar, tá? Na universidade, fazer faculdade não é errado, ok? Não é errado você entrar num curso, não. Se você quiser estudar na universidade, você estude e vá. Mas muitos têm abandonado a sua fé porque não tem uma fé firme quando entram numa faculdade. Muitas mulheres que entram na faculdade têm traído seus maridos. Sabia? Muitos filhos de pessoas que têm entrado na faculdade têm vivido uma vida mundana. Uma vida mundana. Porque acha que é tudo normal, não tem nenhum problema. Não é errado estudar, mas uma pessoa que não tem uma fé firme, irmãos, é muito, muito, muito mesmo difícil estudar numa universidade, tá? Ficou alerta para a gente. Não é errado estudar, e a gente deve estudar e procurar curso, mas é um lugar que nós devemos estar com o olho muito atento. Se você vai estudar na universidade, se você tem filho que vai estudar na universidade, nós devemos ficar muito, muito, muito atentos com isso, ok? Foi de fato o que estava acontecendo com aqueles dois, é que ia estudar uma outra cultura, outra língua, né? E aí, esse é o perigo que eles deveriam enfrentar. Mas nós devemos firmemente ser fiel a Deus, apesar de tudo ao nosso redor ser o contrário. E por quê? Porque é possível ser fiel a Deus com determinação de coração. Versículo 8. Alguém lê para mim, por favor, versículo 8? Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Percebe que o versículo 8 diz que Daniel propôs firmemente no coração não se contaminar com as filhas iguarias do rei. E é isso que nós precisamos fazer no nosso coração. Olha, você pode dizer muita coisa para qualquer outra pessoa no aconselhamento, no discipulado, conversando, conversa informal. Se aquela pessoa não decidir firmemente no coração dela servir ao próprio Deus, não vai adiantar. Porque no final das contas, quem vai ter que decidir é ela. Ela que vai ter que tomar a decisão de quem ela vai querer servir. E é uma decisão que ela precisa fazer. E isso para você não cabe. Ela que tem que tomar a decisão daquilo que está no coração dela. Da idade que ela tem, ela já é uma pessoa responsável por tomar as decisões que ela quer tomar. Então, você vai fazer o quê? Você vai orientar, você vai aconselhar. Mas no final das contas, quem vai tomar a decisão se vai ser firme ou não, quem é? É a pessoa. E aqui no texto nós vemos o seguinte: Daniel resolveu firmemente no coração não se contaminar. É possível ser fiel a Deus com determinação de coração. Como? Como que é possível ser fiel ao Senhor? Sendo corajoso na sua decisão. Sendo corajoso na sua decisão. Daniel, ele podia perder a vida, o emprego, as oportunidades da vida dele, mas Daniel, ele era um homem de absolutos, irmãos. Ele tinha os absolutos de Deus no coração dele. E o projeto de vida dele era honrar ao Senhor, era glorificar a esse Deus. Muitos hoje, eles têm caído porque cederam, porque não resolveram viver uma vida pura. Por isso que tem cedido, por isso que tem caído. Para a geração contemporânea, a geração que nós vivemos, não existe mais absolutos, tudo é relativo. Não existe mais certo ou errado, não existe mais pecado para a geração em que nós vivemos. Tudo é relativo. Nada mais é pecado, tudo é normal. Não tem nada a ver, pastor, essa coisa que você está dizendo. Não tem nada a ver, isso é normal, né? Seja corajoso na sua decisão. Seja corajoso. Além disso, seja sábio também na sua decisão. Ele teve tato para enfrentar as dificuldades. O versículo 8 que nós lemos nos informa que ele
resolveu e pediu o chefe dos eunucos. Ele não bateu de frente com o chefe dos eunucos. Ele não disse, olha, eu não como carne, né? Ele não bateu de frente com um homem que era autoridade diante dele naquele momento. Se ele fizesse isso, ele ia morrer. Mas o que acontece muitas vezes, infelizmente, irmãos, é que muitos jovens querem bater de frente com a autoridade que tem. Não é não? Os jovens querem bater de frente com seus pais, com seus professores. Nós vemos aqui que não foi o que Daniel fez. E se ele fizesse isso, ele estava morto na hora. Ou seja, ele teve tato por quê? Porque ele pediu, né? Okay? O texto de 2 Timóteo, muitas vezes, fala para o jovem para ele fugir do amor da mocidade. E sabe qual é o amor da mocidade? O mundo, pode ser aplicável à questão ao mundo, mas o amor à mocidade lá dentro do contexto é se levantar em debates, é você sempre querer ter razão, é você nunca estar errado, e o jovem nunca quer estar errado, ele sempre quer ter razão nos debates que ele tem com seus pais, com os professores, com aqueles que são mais velhos, né? Por isso, irmãos, nós devemos ver que nós precisamos ter tato nessa situação, nas decisões, né? Se ele morresse na decisão que ele teve lá, se ele batesse de frente, não era porque ele estava sendo fiel, mas seria por pura tolice. Então, nós precisamos ser sábios nas nossas decisões. Ao mesmo tempo, também nós precisamos ser coerentes com as nossas decisões. E quando? Toda a nossa vida nós temos que ter coerência com as nossas decisões. Neste momento, Daniel, ele disse não. E disse não com a prova mais simples que ele estava passando. E pelo fato dele dizer não, pela prova mais simples que ele estava passando, ele pôde enfrentar provas mais difíceis que estavam para aparecer na vida dele. Mais tarde nós lemos em Daniel capítulo 6 que ele enfrentou a cova dos leões. E ele enfrentou a cova dos leões com firmeza. Nós vemos, irmãos, que Daniel ele permaneceu firme ao Senhor, não somente no início da vida dele. Provavelmente quando Daniel foi para a Babilônia, ele tinha entre 15 e 16 anos. Mas ele passou por muito tempo lá na Babilônia. Nós vemos que o tempo do cativeiro foi de 70 anos, irmãos. Hoje, nós precisamos, irmãos, ter firmeza nas nossas decisões, ser coerente com as nossas decisões, e sempre coerentes. Por quê? Porque o nosso mundo está mudando a cada dia. O nosso mundo está mudando a cada dia, né? Algumas pessoas acham que não, mas o nosso mundo está mudando a cada dia. Se diz hoje que nada, deixa de ser retrógrado. As coisas têm mudado. Sexo antes do casamento não tem problema. Não tem problema. Dançar nas boates não tem problema. Ficar com um rapaz ou com uma moça hoje e com outro amanhã não tem problema. Não tem problema. Visitar sites pornográficos na internet não tem problema. Você precisa desafogar aquele desejo que tem no seu coração. Não tem problema essas coisas. Será, irmãos? Quantas famílias têm sido destruídas por causa de pornografia? Né? Quantos nós vemos, quantos jovens que têm perdido a sua vida por ir para uma festa na sexta-feira e beber e bater o carro? Não é não? Não tem problema. Quantas jovens têm ficado grávidas de forma precoce, sem ter um relacionamento de compromisso, de casamento? Não tem problema, né? Como se diz, quantos rapazes que têm pego muitas doenças venéreas porque têm tido relacionamento sexual com várias moças sem nenhum compromisso de casamento? Não é verdade? Mas o mundo diz, não tem problema. Não tem problema você entrar nisso. Só que nós precisamos ser firmes. Nós precisamos ser firmes na nossa posição, irmãos. Se algo vai interferir na nossa fidelidade a Deus, a fidelidade do Senhor não é algo negociável, não. Ser fiel ao Senhor é a primeira coisa que nós devemos ter. Hoje, muitos jovens estão contaminados ao namoro permissivo.
Vocês concordam que existe namoro permissivo? Muitos pais permitem que os seus filhos namorem. Os pais até apoiam. Seu filho que não tem ainda nenhuma perspectiva de futuro, não sabe qual é a missão dele, não sabe quem é o mestre da vida dele, não sabe as decisões que ele vai ter, o que acontece? Apoiam, né? Então, nós vemos um namoro permissivo, nós vemos as roupas indecorosas, a gente percebe isso, as roupas indecorosas, muitas vezes os pais não falam nada para suas filhas das roupas que elas compram, as mães também não falam nada para suas filhas das roupas que elas compram, e depois vai pagar um preço muito alto. Existe pessoas que é viciada na pornografia. E aonde que isso começou? Entrega um tablet, um celular, um computador no seu filho e deixa ele ficar direto lá, toda hora vendo. E aí você espera o que vai acontecer depois, irmãos. A gente percebe essas verdades. Existem pessoas agredindo o seu próprio corpo com tatuagem, piercing, mas parece que não tem problema. Homens usando adorno de mulheres. Homem vivendo, usando roupa de mulher. Hoje é tão difícil. Tem situação que você não consegue perceber, diferenciar. Muitos parecem que é mulher, homens que parecem que é mulher. E quando você vai ver aquela que aparentemente que parece mulher, você vai ver que ela é homem. Não é não? Talvez aqui não seja tanto, mas vai em São Paulo para você ver isso. E aqui tá, talvez cresça, mas percebe essa questão. Um pastor estava falando que ele estava no metrô e ele foi pedir uma informação para a moça. Ele, moça, tu pode me dar uma informação? Quando ela virou, é um homem. Ele, opa, desculpa, né? Não conseguiu distinguir, irmãos. E é isso que está acontecendo hoje. Homens usando adorno de mulheres. Já percebeu algumas calças dos homens como é apertada? Se você usa essa calça apertada, meu irmão, tu tá triste, viu? Muito ruim, né? Muitos jovens, eles entram na onda e se conformam com o mundo e são tragados pelo mundo, irmãos. Isso é muito sério. Mas Daniel resolveu firmemente, ele propôs no coração não contaminar com as iguarias do mundo que existia. Então, resolva firmemente, querido, no seu coração ser fiel ao Senhor. Essa é uma decisão que só você pode tomar. O seu pai não pode tomar a decisão por você de você ser fiel ao Senhor. Você, como pai, você tem que ensinar o caminho de Deus para o seu filho. Mas no final das contas, ele que tem que tomar a decisão se vai querer servir, ser filho ao Senhor ou não. Se você não fizer o seu papel, você é responsável. Mas se você fizer o seu papel e o seu filho quiser seguir outro caminho, a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. Ele que toma a decisão de querer servir ao Senhor ou não. A última verdade que eu quero destacar, amados, é possível ser fiel a Deus, apesar de um possível futuro glorioso. Devemos ser fiel ao Senhor. Por quê? Porque é possível ser fiel a Deus, apesar de um possível futuro de glória, um futuro glorioso. Alguns pontos nos chamam a atenção do versículo 9 em diante, irmãos. Em primeiro lugar, nós vemos que Daniel ganhou a confiança do chefe dos eunucos. Versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aspenaz, que era o chefe dos eunucos ali, ele ficou com medo. E ele tentou persuadir Daniel, tirar da cabeça de Daniel o propósito que ele tinha. Mas Daniel argumentou com ele, e Daniel confiou no Senhor, e Deus honrou Daniel. Quando nós tomamos a decisão de permanecer firmes ao Senhor, irmãos, Deus ele nos honra. Naquele momento que nós estamos passando de luta, dificuldade que você vai passar, em uma cultura onde pessoas que não querem saber do próprio Deus, se você ser fiel ao Senhor, Deus vai honrar você, irmãos. Nós percebemos então no versículo 9 que ele ganhou a confiança do chefe dos eunucos, isso por graça de Deus, pela graça do Senhor. Ao mesmo tempo também nós vemos que ele e seus amigos tornaram-se mais robustos
que os outros estudantes. Versículo 10 a versículo 16. Alguém lê para mim, por favor, do 10 a 16. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, e determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os nossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho dos que deviam beber, e lhes dava legumes. Percebe aqui, irmãos? Interessante, né? O que foi oferecido para eles, como nós vimos anteriormente, no versículo 5 e no versículo 8, foi o quê? As iguarias, né, do rei. Será que tinha comida ruim lá? Acho que não, né? Era comida gostosa, comida boa. E foi oferecido também vinho para eles, não foi? Vocês percebem isso. Mas você percebe que eles resolveram comer o quê? Legumes, né? E você, será que você quer comer legumes? Né? Ninguém quer, né? Ninguém gosta, né? São poucas as pessoas que gostam de legumes, né? Gostam mais daquela coisa gordurosa, daquela coisa saborosa, que cai aquele óleozinho, né? Tá certo? A minha esposa ganhou uma... Como é o nome daquilo, meu Deus? Do Mateus? Isso, como é o nome? Certo. E aí, quer fazer tudo lá agora, né? Tá certo? Nessa airfryer. Ela faz a coxinha, coloca a coxinha lá de frango, né? E começa a assar. E às vezes ela pergunta, né? Tu quer que faça a coxinha aí nessa bicha ou você quer que frita? Minha filha, se quiser fazer aí, tu faz, né? Mas tu sabe, né, que no óleo é mais gostoso, né? Por que a gente gosta, né? Da gordurinha, né? Que ele quer frita no óleo. Mas você percebe aqui que foi mudada a alimentação, tá certo, deles. E o que foi que aconteceu com eles? Eles se achavam mais o quê? Robusto, mais gordo, mais forte, né? Lá o versículo diz, quando eles chegaram lá diante do rei, então eles se tornaram mais robustos que os outros estudantes, ok? Também nós percebemos que eles foram aprovados com grande honra. Versículo 18 a 21, o próprio rei examinou Daniel e seus amigos, e eles foram considerados 10 vezes mais sábios do que os outros estudantes. Versículo 18 e 19, e o fim dos dias, em que o rei tinha falado que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com ele, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Irmãos, porque eles foram fiéis ao Senhor, o Senhor honrou eles com fidelidade. O Senhor honrou eles com fidelidade. Eles estavam agora servindo no palácio do rei, na Babilônia, mas eles estavam servindo ao Rei Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Uma coisa que nós vemos aqui é que Daniel não estava buscando qual era o emprego que Daniel ia ter e aonde? Santo do rei, né? Seria um oficial, talvez. Ele ia trabalhar no alto escalão do governo de Nabucodonosor. Mas isso era o que Daniel estava procurando? Não era o que Daniel estava procurando. Mas, o que nós percebemos? Que apesar de não ser algo que ele estava procurando,
Ele foi colocado lá por Deus. E pelo fato dele ser colocado por Deus lá, ele ia ser fiel ao Senhor lá onde ele estava trabalhando. Então, se ele foi colocado no governo, ele deveria servir ao Senhor com fidelidade lá no governo. Mas não era algo que ele estava buscando. Não era algo que ele estava buscando. Por isso, irmãos, Daniel foi uma bênção. Daniel foi uma bênção. E ele foi uma bênção toda a vida dele. Toda a vida dele, irmãos. Não foi só um momento da vida dele que ele foi uma bênção. Nós podemos ver isso, irmãos, no versículo 21. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Muitos crentes anseiam por posições mais altas, mas muitos para isso negociam seus valores, se corrompem e envergonham o nome de Deus. Irmãos, se nós não vivemos agora honrando ao Senhor nas pequenas coisas, jamais nós honraremos ao Senhor quando nós chegarmos em alta posição. Se Daniel não fosse fiel ao próprio Deus, ao Senhor, naquele momento, nas pequenas coisas, ele não estaria em alta posição. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. A Babilônia caiu. Nós vamos ver, se Deus permitir, e tomara que Jesus volte antes da gente chegar no capítulo 6 e 7 de Daniel, tomara que Jesus volte logo antes disso, mas nós vamos ver que a Babilônia caiu. Mas quem é que estava lá? Daniel. 50, 60, 70 anos servindo com fidelidade a Deus. Irmãos, então, a Babilônia perdeu o seu poder, mas Daniel continuou sendo uma bênção para o outro império. O versículo 21, ele mostra que Daniel continuou fiel até o primeiro ano de Ciro, o persa. Ele atravessou 70 anos de cativeiro com uma vida limpa diante de Deus e dos homens. Ele começou bem e terminou bem. Ele começou bem e terminou bem. Vamos ler Daniel capítulo 6. Daniel 6, versículo 4. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Este é o homem irrepreensível que 1 Timóteo 3,1 fala, na qualidade pastoral. Eles cascabearam. Vamos procurar alguma coisa ruim, uma coisa aqui na vida deste homem para condenar ele. Sabe o que eles acharam? Nada. Zero. Nada, irmãos, para condenar aquele homem naquela situação. Ele começou bem e terminou bem. Hoje, muitos começam bem e terminam mal. São crentes consagrados ao Senhor até enfrentar as provas. Muitos negociam seus valores e se perdem nas paixões mundanas. Muitos na corrida do sucesso deixam sua devoção a Jesus, deixam a igreja e se contaminam com o mundo. Isso é algo muito sério. Muitos atrás de sucesso, a corrida do sucesso, irmãos, deixam a devoção a Jesus, deixam a igreja e se contaminam com o mundo. A pergunta que nós precisamos fazer é: nós temos nos guardado e contaminado do mundo, irmãos? Você tem sido um influenciador? Está influenciando as pessoas no meio que você está? Você faz a diferença no meio que você vive? Está fazendo a diferença? Ou são as pessoas que estão ao seu redor que estão fazendo diferença na sua vida? Elas sabem que vocês são crentes? Elas sabem que vocês são servos de Jesus? Elas veem você com a Bíblia debaixo do braço, lendo a Bíblia e testemunhando da fé para elas? Irmãos, as pessoas são despertadas a conhecer a Deus por intermédio do seu testemunho, do meu testemunho. Diante disso, irmãos,
Não esqueça o povo de Deus. Não esqueça o povo de Deus. Não esqueça os absolutos da palavra de Deus. Os absolutos da palavra de Deus têm tudo a ver com a nossa vida hoje. Hoje, ela serve para nós hoje. Deus é absoluto e tem absolutos morais. Não esqueça da palavra de Deus. Não pense que agora você está num estágio avançado na sua vida, estudando o curso tal, que a lei de Deus parece muito rígida, que tem muitos preceitos, você quer se libertar disso, você quer se libertar do Deus da palavra. Não pense isso. Não pense isso. Não pense que tudo é relativo. Não pense que tudo é relativo. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é absoluta. Muito cuidado, muito cuidado. Para muitos, a faculdade é a porta para o abandono na fé. Não negocie os seus valores, não se corrompa. Não se corrompa. Tenha coragem para ser diferente, mesmo quando você for pressionado. Quando você estiver sendo pressionado de um lado, pressionado do outro, seja firme no Senhor. Seja firme no Senhor. Tenha consciência que você pertence e serve a outro reino. A outro reino. Mesmo cercado por muitas vozes, se oriente pela palavra de Deus, se oriente pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Resistam sempre aos interesses do mundo, quando esses interesses chocarem com os interesses do reino de Deus, o reino da palavra do Senhor. Irmãos, devemos então resolver firmemente ser fiel a Deus, apesar de tudo ao nosso redor ser ou dizer ao contrário. Deus nos ajude e nos dê força, para a gente ser fiel ao Senhor, apesar de tudo que nos cerca, para que nós possamos viver para a honra e glória desse Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Nos dê um coração fiel a Ti, Senhor, firmeza, fidelidade. O mundo quer nos tragar, Senhor, a cultura quer nos tragar, a faculdade muitas vezes quer nos tragar, quer tirar Deus do nosso coração, da nossa mente. Senhor, não deixa isso acontecer, Senhor. Ajuda os nossos filhos, Senhor, a resistir firmemente no Senhor. Guia eles, ó Deus, até o fim da peregrinação cristã, firmes no Senhor, ó Pai. Guarda-nos também, ó Deus, de tropeço. Guarda-nos no amor de Cristo, Senhor, no temor da Tua palavra, Pai. Nos ajuda a viver para a Tua glória, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Nós não vamos conseguir, Senhor, sem o Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nós necessitamos completamente do Senhor. Ao Senhor seja a glória e o louvor e o domínio para todos sempre, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Amados, vamos cantar mais uma música, servir ao Senhor com cântico. Vamos ficar de pé, por favor. Senhor, é o meu pastor.
Boa noite, boa semana.